dando continuidade ao assunto, rochas na crosta terrestre. A crosta terrestre é formada então por diferentes tipos de rochas, que são por sua vez compostas por minerais, tá? Então, rochas são minerais. Estes são estruturas sólidas e cristalinas, apresentando uma composição específica e propriedades bem características. Estes quem? Os minerais, né? Então, os minerais são estruturas sólidas, ou seja, rígidas, duras, e cristalinas. Eles não se preocupem com isso agora, são formados por cristais. Então, olha só, a gente vai estudar e esses minerais aqui, eles têm composição específica, ou seja, eles variam a sua composição, o que forma aquela rocha ali, e as propriedades também, ou seja, então existem rochas mais duras, rochas menos duras, rochas mais brilhantes, rochas menos brilhantes, a cor da rocha varia, a cor do mineral varia, né? Por exemplo, olha aqui, ó, a ametista é formada principalmente por um quartzo, segundo mineral mais abundante da Terra. O arenito é uma rocha formada por dois minerais, o quartzo e o feldspato. Não se preocupem com isso agora, não é objetivo. Eu acho que vocês estudam um pouco melhor sobre isso em geografia, tá? Mas olha aqui, então, essa rocha aqui, esse mineral aqui, ó, chamado de ametista, é formado principalmente por quartzo, tá? Mas tem outros minerais que formam ele aqui também. Observe a diferença dessa rocha para essa rocha, né? Isso aqui tem cristais, olha só, uma estrutura cristalina que brilha, que tem cor. Este aqui também tem cristais, mas eles não brilham, eles não têm cor, porque ele é formado também por feldspato, que dá essa característica, essa cor aqui. Então, olha só, das rochas ao solo, como a formação do solo acontece. As rochas elas podem ser modificadas pela erosão e pelo intemperismo, que desagregam as rochas, formando grãos de areia em componentes do solo. A gente vai entender o que é erosão e o que é intemperismo. Mais importante, a aula que eu passei agora aqui para vocês sobre a formação da superfície terrestre é muito importante também, porque agora eu vou explicar para vocês como que surgiram essas rochas, como que a partir da atividade vulcânica, principalmente, que daí a lava vai se resfriando e vai formando rocha. Eu esqueci de dar o play aqui no cronômetro. Então, a partir de agora, a gente vai entender melhor como que o resfriamento da lava forma rochas. E não só o resfriamento, a formação de rochas não ocorre só pela atividade vulcânica, ocorre também por outras atividades que acontecem na Terra, tá? Bom, mas olha só, as rochas elas podem ser modificadas, tá? Não são formadas, tá? Elas são modificadas. A gente está falando assim, existem rochas e elas podem ser, como que elas são modificadas? Transformadas em outras rochas. Elas são modificadas em erosão e pelo intemperismo. O que é isso? Erosão, conjunto de processos que desgastam e transportam o solo e a rocha, realizados por diferentes agentes. O que são esses agentes? Pode ser chuva, pode ser vento, pode ser terremoto, pode ser vulcão, ok? E intemperismo é o nome dado aos processos que modificam e fragmentam as rochas. Então, olha só, erosão é o conjunto de processos que desgastam e transportam o solo e as rochas, realizados por diferentes agentes. Quando eu falei quais são esses diferentes agentes? Vento, chuva, terremoto, atividades humanas também. Isso é chamado de intemperismo, tá? Então, é o nome dado aos processos que modificam e fragmentam as rochas. Pode ser chuva, vento, né? Olha aqui, ó, a água da chuva. O calor também é um processo que transforma a rocha. O frio e até seres vivos podem ser agentes do intemperismo. Vento, como eu falei para vocês, também é um intemperismo. As partículas desagregadas por uma enxurrada, por exemplo, uma chuva muito forte, né, podem ser levadas para longe, misturarem-se a restos da vegetação, caírem num rio ou simplesmente juntarem-se partículas vindas de outros lugares. Tá? Então, uma chuva, o que acontece numa chuva? Né? Normalmente, se tem
muito, a enxurrada assim num campo, numa floresta, ela vai levar, ela carrega toda a rocha, tudo que tem pela frente é levado junto com a chuva, né? Então isso vai se depositar em outro lugar, normalmente mais baixo, e aí vai dar origem a uma nova estrutura. Ó, partes de plantas, animais mortos, dejetos desses animais, entre outros, misturam-se às substâncias minerais, formando a parte orgânica, que enriquece o solo com nutrientes e torna cada vez mais espessas as camadas férteis, condição fundamental para o desenvolvimento de flora exuberante. Camada fértil, ou seja, é um solo fértil, é um solo que tem uma boa condição para o crescimento de plantas. Ó. Flora é planta, ok? Qualquer tipo de planta. No solo também se acumulam água e ar, cujas quantidades são variáveis nas diferentes camadas. Né? Então existem solos secos, arenosos, feitos principalmente por areia, que não acumula água. A água ela passa muito fácil por ali e vai embora. Ou, por exemplo, um solo com bastante quantidade de terra. Ali acumula-se bastante água, tá? Então, no solo também acumulam água e ar, cujas quantidades são variáveis, ou seja, eles são diferentes nas diferentes camadas. Dependendo da composição do solo, ou seja, se ele tem mais areia, ou se tem mais terra, se tem mais pedra, e do regime de chuvas do local, né? Quantidade de chuva que cai no local mesmo. Essas características estão diretamente relacionadas com o desenvolvimento da flora e da fauna. Quando eu falo de flora, estou falando de, lembrem de flores, tá? Mas são todos os tipos de plantas possíveis, mesmo as plantas que não possuem flores. Quando eu falo de fauna, eu estou falando de animais, todos os tipos de animais. Nós também pertencemos à fauna. Tá, então, olha aqui, isso aqui é uma imagem que tem aqui na apostila de vocês, a rocha da Onda, na Austrália, que vem sendo moldada pelo intemperismo há mais de 2 milhões de anos. Qual é o intemperismo que pode moldar isso aqui? Ó? Principalmente vento, né? Porque um vento bate aqui, ele vai moldando isso aqui. Né? E dá para ver que é uma região desértica aqui da Austrália que não tem muita chuva. Olha só como é que acontece. Isso aqui também tem na apostila de vocês, na página 37, tá? É o mesmo conteúdo ali da conexões da rocha ao solo. Então, olha só, lembra que quando eu falei, a Terra era um planeta que era borbulhante, né? Ele era muito quente, ele não tinha superfície terrestre, estava tudo incandescente, estava tudo derretido. Aí com o resfriamento foram surgindo as primeiras rochas. Essas rochas elas são chamadas de rocha-mãe. Tá? Então surgiram primeiro isso aqui, ó, na superfície da Terra. Não tinha solo, não tinha terra, não tinha nada. Né? Então, ó, rocha-mãe que sofrerá a ação de intemperismos. Chuva, vento, temperatura. Né? Aí o que acontece? Ó? Chuva, vento, variações de temperatura e depósito de matéria orgânica desgastam a rocha e formam grãos de diferentes tipos. Então a rocha-mãe ela está aqui embaixo. Com a ação do intemperismo, ela vai sendo modificada. Com a ação da chuva, aquilo que a gente acabou de falar ali atrás, a chuva carrega, né, partes de animais, partes de vegetais mortos que caem no chão, partes de rochas que se desagregam e vai acumulando em um local. Então isso vai formando um solo, ó, solo jovem. Bom, com o passar dos anos, muitos anos, formam-se camadas no solo. Sua composição está relacionada com a época, ou seja, com o tempo de sua deposição. Né? Ou seja, formou esse solo há 100 milhões de anos atrás, esse solo formou há 50 milhões de anos atrás. E a profundidade em que se encontra. Olha onde está a rocha aqui, que é a rocha-mãe, que ela é desgastada, mas como ela é muito grande, ela não é completamente desgastada. E o que acontece com a rocha-mãe? Ela vai ficando cada vez mais profunda, né? Mais profundo aqui, ó. E aí solos de diferentes tipos vão se formando acima dela. Isso são camadas, né? Então olha aqui. E aí, com o passar de milhões e milhões de anos, ó, a gente tem o surgimento de solos
férteis, solos ricos, né? Porque uma planta, quais são os tipos de plantas que podem crescer aqui num solo que tem pouca quantidade de terra? Gramas, gramíneas, que têm raízes curtas, né? Então, ó, conforme mais profundo vai ficando o solo, conforme mais terra, mais material orgânico tem aqui nesse solo, aí árvores, arbustos começam a se desenvolver, porque elas possuem raízes mais profundas, elas precisam ter uma fixação e elas também precisam obter nutrientes aqui deste solo, tá? Então, ó, na camada superior do solo predomina o material orgânico composto de restos de animais e vegetais, tornando o solo fértil e aumentando a capacidade de armazenar água, né? Então, essa parte aqui, a mais superficial. Essa região aqui, ó, apresenta quantidade equilibrada de compostos minerais e orgânicos. Quando eu falo de minerais, estou falando de rochas, né? Quando eu estou falando de orgânicos, estou falando de restos de animais mortos, restos de vegetais mortos, de plantas mortas. E essa aqui embaixo ainda é a rocha-mãe, né? A rocha que deu origem ao solo. Nesta camada, a ocorrência de matéria orgânica é quase inexistente, ou seja, só tem mineral aqui, ó, só tem rocha aqui, não tem parte orgânica, ok? A orgânica vem dos seres vivos. Bom, as rochas presentes na crosta terrestre elas podem ter sido formadas por processos distintos, diferentes. A solidificação do magma, tá? O magma, aquela camada pastosa que está no manto terrestre, né? A fragmentação seguida da deposição, ou seja, a quebra, né? A modificação, chuva, vento, a formação dos intemperismos ali, bem como a transformação de rochas devido à ação da pressão e temperatura. As rochas elas podem ser classificadas em 3 grupos, considerando a origem e o processo que foram formadas. São elas: rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. A gente vai estudar essas 3 rochas aqui para entender como elas se formam. Isso aqui é uma foto da praia de Itaguaçu, aqui em Florianópolis. Olha só os diferentes tipos de rochas que a gente tem aqui no mar, tá? Isso aqui está dentro do mar, né? Agora olhem esses morros aqui atrás, ó. Isso aqui também é formado por rochas, mas ó, a diferença, nesses morros aqui a gente não consegue ver muito bem, mas observe nessas imagens aqui, dá para ver. São morros verdes, ou seja, tem rocha aqui, só que a rocha que está aqui nesses morros, ó, elas estão mais profundas, elas estão mais abaixo. Existem solos orgânicos aqui, por isso que tem vegetação, por isso que tem flora, ok? Essas montanhas, esses morros estão cobertos por flora, igual em Governador Celso Ramos, nos morros que tem em Governador Celso Ramos. Esses morros são formados por rochas, principalmente, mas elas são profundas, né? E acima dessas rochas, né, existem camadas de solo. Essas aqui, por exemplo, que estão no mar, olha só, são rochas cruas, né? Elas não têm solos. Se não tem solo, não tem material orgânico, tá? Como vocês podem ver. Ó, elas seriam essas rochas mães, né? Então vamos ver, estudar melhor o que são as rochas magmáticas ou ígneas. Vamos estudar todas elas, né? Vamos começar aqui ó, pelas rochas magmáticas ou ígneas. As rochas ígneas são formadas a partir do resfriamento do magma, né? Então, ó, magmáticas, rochas formadas a partir do resfriamento do magma, que podem ocorrer na superfície ou abaixo do solo, ou seja, isso aqui são rochas magmáticas, tá? Ah, professor, mas você falou que não tem vulcão no Brasil. Não tem atualmente, mas há milhares de anos atrás existiam vulcões. E essas rochas, elas ainda existem, assim, elas não sofreram transformações. Elas nunca foram desse jeito aqui, elas estão desse jeito aqui, né? Então pode ser que daqui a alguns 100 anos, 1000 anos, isso aqui esteja totalmente diferente, né? Então olha aqui, ó. Então elas podem estar na superfície, isso aqui é na superfície,
ou abaixo do solo, né? Então, provavelmente abaixo aqui do solo desses morros aqui também existem rochas magmáticas. Quando o resfriamento ocorre na superfície, as rochas são chamadas de magmáticas extrusivas ou rochas vulcânicas. São exemplos a pedra pome, que contém inúmeros poros, e o basalto. O que ele está falando aqui? Quando o resfriamento do magma ocorre na superfície, elas são chamadas de rochas magmáticas extrusivas, ou seja, elas estão do lado externo. Então, isso aqui são rochas magmáticas extrusivas, tá? Porque a gente está vendo elas. Né? Mas os exemplos são pedra pome e o basalto. Pedra pome que contém inúmeros poros. Poros são buracos, furos, orifícios. Né? Essas pedra pome aqui, elas são utilizadas bastante assim para fazer tratamento de pele, né? Por exemplo, nessa imagem aqui, fazendo um tratamento de pele no pé. E o basalto, ele é bastante utilizado. Isso aqui é um basalto, é um outro tipo de rocha, mas ela tem a mesma origem, né? Então, tanto a pedra pome quanto o basalto, elas são rochas magmáticas extrusivas, ok? Agora, por outro lado, se o resfriamento do magma ocorrer abaixo do solo, formam-se as rochas magmáticas intrusivas. Então, é o caso, por exemplo, nos morros aqui. A gente não vê as rochas aqui, elas estão abaixo do solo. Aqui a gente está vendo as rochas. Então, essas são magmáticas extrusivas, e as que estão aqui no morro, que a gente não vê, elas são magmáticas intrusivas. Extrusivas do lado externo, intrusivas do lado interno, conhecidas também como plutônicas. Ao resfriar mais lentamente, os minerais formadores se agrupam, conferindo a essa rocha uma textura granulada, característica visível no granito, muito utilizado na construção civil. Então, granito, tá? Ele é utilizado assim para pisos, solos. Rochas sedimentares são formadas a partir de sedimentos e de substâncias químicas provenientes do desgaste de outras rochas e também de pequenas partes de organismos, principalmente restos de conchas ou minerais presentes no esqueleto de animais marinhos. Observe esse processo na imagem. Então, olha só, vamos aqui começar. Então, a representação esquemática da formação de rochas sedimentares, que pode ser organizada nas seguintes etapas. Número 1, aqui em cima. Sedimentos se desprendem de rochas pela ação da água, do vento, do congelamento, de variações de temperatura e umidade, entre outros. Esse processo é chamado de intemperismo, aquilo que a gente falou lá atrás. Então, tem as montanhas aqui que sofrem a ação do intemperismo. O intemperismo vai quebrar essas rochas dali e vai liberar essas rochas para que elas rolem morro abaixo. 2. Os sedimentos, aqui, os sedimentos livres, né, os pedaços de rochas livres, são transportados por vento, força da água e das chuvas, rios e mares. Esta é erosão, né? Então, eles estão vendo as setas aqui, mostrando que eles estão rolando o morro abaixo, né? 3. Ao chegarem em locais onde se depositam, iniciam a sedimentação, tá? Então, eles estão chegando aqui nos mares, lagos, rios, né? E aí, para onde que eles vão? Se você jogar uma pedra no mar, para onde que vai? Vai ficar boiando? Não, vai afundar. Isso é um sedimento, ele está sedimentando. Se você começar a jogar um monte de areia no mar, a areia vai ficar boiando? Não, vai afundar. Tá? E isso ao longo de milhares de anos vai formando aqui essa região aqui chamada de sedimentos. Então, 4. Com o passar do tempo, milhões de anos, mais sedimentos se depositam sobre o local, pressionando e compactando os sedimentos mais profundos. É o processo de compactação. Então, imagine, se você começa um balde que você tem na sua casa, enche o balde de água, começa a jogar areia.
essa areia vai ficar flutuando ali na água? Não, ela vai cair, não vai? Agora, você jogou um monte de areia. Agora começa a jogar pedra. Essa pedra ela vai cair, vai ficar acima da areia. Aí joga mais areia. Ah, vai formar uma outra camada de areia. Aí joga pedra, vai formar outra camada de pedra. Então, isso é a sedimentação e compactação. Vai ficando cada vez mais pesado, né? 5. Depois disso, a ação de minerais faz com que os sedimentos se colhem, entre aspas, num processo chamado de cimentação, né? Então, imagine areia, rocha, ao longo de milhões de anos, isso vai ficando compactado, vai formando só uma coisa só. Ó, após todos esses processos, formam-se as rochas sedimentares. Por isso que elas são chamadas de sedimentares. Elas são formadas por sedimentos que vão se compactando e acumulando um sobre o outro. Então, ó, erosão, só para mostrar aqui uma imagem para vocês, ó, é o conjunto de processos que promovem a retirada e transporte do material produzido pelo intemperismo, ocasionando o desgaste do relevo. Seus principais agentes são a água, o vento e o gelo. Esse processo pode ser influenciado pelas ações humanas, como o desmatamento dos matas ciliares. Matas ciliares é aquelas que estão ao lado dos rios, protegendo os rios, localizados próximos aos rios, como no rio Amazonas, mas em qualquer outro rio. A erosão é preocupante por ser responsável pela perda anual de milhões de toneladas de solo fértil, devido principalmente a práticas equivocadas de ocupação e manejo do solo. Ou seja, olha aqui, uma chácara, um sítio, né, onde provavelmente vocês estão vendo que tem poucas árvores, né? Aqui, ó, a gente consegue ver um rio por aqui, assim, um córrego, né? E não tem árvore nenhuma aqui, ó. Então, olha só, o cara tirou todas as árvores, aqui tinha um monte de raiz de árvore, provavelmente. As raízes das árvores também servem para segurar o solo. Se você tira isso, o rio que está passando ali, ele vai começar a carregar o solo, porque não tem raiz, ele fica mais fácil para levar. E aí causa erosão, ó, vai destruindo o solo. Tá? E isso aqui pode aumentar um monte e chegar até a casa dele e destruir a casa dele. São exemplos de rochas sedimentares: o arenito, o calcário e o argilito. Olha essa imagem aqui que tem na apostila de vocês, é legal. Vai acabar o tempo, a gente tem que acelerar. Quer ver? Vai despertar aqui. Então, são exemplos: rochas sedimentares, o arenito, o calcário e o argilito. Camadas de rochas sedimentares no solo que se depositaram com o tempo e são sobrepostas por novas camadas, formando as rochas sedimentares. Então, ó, aqui dá para ver, ó, camadas de diferentes cores, né? Então, isso são rochas sedimentares que foram se formando umas sobre as outras. Aqui, por exemplo, o local de extração de calcário, rocha sedimentar bastante utilizada na construção civil para a fabricação de cal e cimento. Arenito, um exemplo de rocha sedimentar formado principalmente por grãos de areia. Quando tem muito grão de areia e outros tipos de minerais, eles vão formando então uns sobre os outros e formando essa rocha aqui chamada de arenito. Rochas metamórficas, deixa eu ver quantas a gente tem. A gente está aqui, tá? A gente já está terminando. São formadas a partir da modificação de rochas pré-existentes localizadas profundamente na crosta terrestre. Se uma rocha sedimentar, ígnea ou até mesmo uma rocha metamórfica estiver em uma camada profunda da crosta terrestre, sob determinadas condições físicas de temperatura, pressão e umidade, ela se transforma em outra rocha, alterando a textura e a dureza, mas mantendo a composição original de seus minerais. São exemplos o mármore, o xisto, o gneiss e a ardósia. Não se preocupe com esses nomes, são todos tipos de rochas diferentes. Então ocorrem transformações, ó, elas sofrem metamorfose. Metamorfose é uma transformação, por isso que elas são chamadas de metamórficas. Ó, transformação, sobre pressão, temperatura e umidade. A gente tem o calcário, que é uma rocha sedimentar, pode se transformar num mármore, uma rocha metamórfica.
O gneiss é formado a partir do granito, uma rocha magmática intrusiva. Tá? Então, uma rocha formada a partir do magma que sofreu um resfriamento e ela ficou escondida embaixo do solo. Né? Então, o granito, uma rocha magmática intrusiva, ela é transformada sob pressão, temperatura e umidade no gneiss, que daí é uma rocha metamórfica. O xisto é formado a partir do argilito, uma rocha sedimentar composta por argila. Depois do xisto, uma rocha metamórfica transforma-se em ardósia, outra rocha metamórfica. Então, primeiramente a gente tinha o argilito, que é uma rocha sedimentar, formada a partir de sedimentos. Aí o que acontece? Sobre pressão, temperatura e umidade, forma o xisto, que é uma rocha agora metamórfica, sofreu uma metamorfose, sofreu uma transformação. Aí o que acontece? Tem o xisto, sobre também pressão, temperatura e umidade, forma a ardósia, que é uma outra rocha metamórfica. O ciclo das rochas, então. Ó. Ao longo de milhões de anos, as rochas se formaram e se transformaram. Esse processo de formação e transformação é chamado de ciclo das rochas ou ciclo litológico. Como eu falei para vocês, esse processo ele não parou, ele continua, tá? Isso acontece ainda diariamente. Observe o esquema e que apresenta o ciclo das rochas. Hein? Então, olha só. Aí a gente tem aqui, né, o desgaste das rochas e retirada de sedimento, o transporte dos sedimentos que vão até os rios, né, o acúmulo e solidificação de sedimentos, aquilo que a gente estava falando, ó, rochas sedimentares aqui sendo formadas, né, aqui embaixo, aqui também. Aí essas rochas elas são cada vez mais enterradas, elas vão cada vez mais profundo, né? Aqui encontra-se também rochas, aí ocorre o surgimento de rochas metamórficas, ou seja, aquelas rochas que são transformadas. Conforme elas vão mais profundo, elas vão ficando mais perto do magma e do manto, então elas vão sofrendo a ação de pressão e temperatura, e aí elas podem se tornar, vir para a superfície da crosta terrestre formando montanhas, olha aqui. Ó. Não. As rochas que estão na superfície da crosta terrestre são desgastadas por intemperismo e levadas até os locais mais baixos, onde se acumulam e formam camadas ou estratos de sedimentos. A partir da compactação e cimentação, formam-se as rochas sedimentares. Aquilo que eu falei para vocês. Né? Aí surgem as rochas metamórficas, com enterramento aqui. Bom, só está repetindo aqui o que eu falei para vocês. E é isso. Para vocês terem uma ideia dos 3 principais tipos de rochas que a gente pode encontrar. Então agora, a partir de hoje, vocês podem olhar assim para uma rocha que vocês pegarem, uma pedra, um mineral que vocês pegarem no quintal da casa de vocês, em qualquer lugar, e tentar analisar se é uma rocha magmática, intrusiva ou extrusiva, se é uma rocha metamórfica, se é uma rocha sedimentar, beleza? Um abraço.